A gente está em contato logo na abertura aqui do nosso programa com a deputada estadual em São Paulo e é pré-candidata ao Senado também, Janaína Pascoal. Quem me acompanha nessa entrevista é Josias de Souza. Olá, Josias. Bom dia para você. E bom dia, Fabíola. Bom dia a você. E bom dia também a Janaína Pascoal, nossa entrevistada de hoje aqui. Bom dia. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias, todos que nos acompanham. Bom, eu vou pedir só licença aqui, a gente tem que ligar o som número 7 ali, por favor. Eu tô tentando aqui, ó. Eu tava sem ouvir vocês. Bom dia, tá me ouvindo, deputada? Agora sim, bom dia, Agora eu tô te ouvindo, desculpe, não estava te ouvindo. A gente estava com o negócio desligado aqui, mas agora já estou te ouvindo, deputada. Bom, a gente queria saber, com a saída de Datena, a senhora é a candidata de Bolsonaro ou ainda está aí numa disputa e uma discussão com o presidente em relação a isso? Então, o que eu venho dizendo e reitero aqui é que eu sou pré-candidata, né, assim que as convenções acontecerem, pretendo ser candidata, independentemente do apoio do presidente ou de quem quer que seja. Por isso é que essa tal disputa que ocorre para ser chapa do presidente ou chapa do Tarcísio, eu não estou nessa disputa. A minha pré-candidatura independe desse apoio. Eu quero dar uma opção para São Paulo, uma opção para o país, e se não acontecer nenhuma situação de quebra de palavra, por exemplo, por parte do PRTB, eu quero ir até o final, venha quem vier. Agora, saiu uma pesquisa do Datafolha, deputada, que apresenta o presidente Bolsonaro como um padrinho ruim, né? Uma rejeição alta e quem tem o apoio do presidente pode se prejudicar. Acha que essa preferência do presidente pelo Datena, que agora já está fora da disputa, mas ele manifestou verbalmente essa preferência, né? Pode acabar beneficiando a senhora? Eu não sei, veja bem, eu gosto do Datena, conversei muito com o Datena, inclusive antes de eu sair do PSL, fui eu que convidei Datena para ir para o PSL. Então, o que me incomodou nesse processo todo, seja por parte do presidente, seja por parte do Tarcísio, foi uma visão, como é que eu posso dizer sem ofender ninguém? Uma visão que eu acho que é interesseira, sabe? Porque não era que eles achavam o Datena o melhor quadro, o melhor pré-candidato para ser nosso senador. Eles viam no Datena alguém que ia levá-los a um eleitorado que eles não acessam. Então, não é uma visão do que é melhor para São Paulo, do que é melhor para o país. Tá? Eu nem estou dizendo que não seja, mas é uma visão interesseira. E o que me incomodou mais, né, foi quando o Tarcísio começou a articular para colocar o Kassab como suplente do Datena. Num comportamento, com todo respeito, que eu considero próximo do fraudulento, porque a população iria votar no Datena, mas, na verdade, estava elegendo o Kassab, né? Porque o Datena é uma estrela. O dia a dia na política é muito desgastante, as pessoas não têm ideia. Você é muito atacado, muito, assim, xingado. Então, uma estrela, eu acho que não aguenta. Então, o Datena ia ser eleito, ia ficar, sei lá, 6 meses, para depois o Kassab ser o senador. Então, eu realmente me decepcionei muito com essa movimentação do Tarcísio. Não por não me apoiar, mas por entender que não é uma movimentação de alguém que queira fazer diferente. Em relação a Carla Zambelli, a senhora que é colega dela, né, inclusive, teve aquela disputa, né, disputa não, mas aquela troca de farpas nas redes sociais, há a possibilidade de ela ser ainda candidata com a saída de Datena? E como é que ficaria, de repente, a senhora e ela disputando juntas a vaga pelo Senado? Eu conversei com a Carla, eu realmente gosto muito da Carla, a gente diverge muito, né, no estilo principalmente. Mas eu gosto muito dela. Ontem, inclusive, foi aniversário dela. Eu conversei com ela. Eu falei, Carla, você quer vir candidata? Venha, democracia é isso. Mas eu não vou me retirar. Então, o que a gente vai conseguir é dividir essa centro-direita e a esquerda vai ganhar, né?
Então, assim, é uma decisão sua, do presidente, do Tarcísio. A minha pré-candidatura não está em debate. Então, quer vir candidata? E eu acho que ela é uma candidata forte. O presidente apoiar a Carla tem mais coerência do que o da Atena junto com o Kassab, né? Tem mais coerência. Mas eu não vou retirar a minha pré-candidatura, nem a favor da Carla, nem a favor de ninguém. Vamos concorrer. E a senhora se sente mais preparada do que ela nessa disputa, por exemplo, né? Porque foi justamente o seu argumento lá, que ela não é um quadro preparado para uma vaga no Senado. Veja bem, eu acho que tem dois olhares, né? Um pré-candidato, a gente tem que olhar em dois momentos. Qual tem mais potencial de ganhar, tá? E qual tem o perfil mais, vamos dizer assim, adequado para o cargo. Então, eu posso afirmar, sem com isso desrespeitar ninguém, que pela formação jurídica, pela experiência na advocacia, em vários órgãos dessa seara de segurança pública, de legislação, que eu tenho mais perfil para o cargo, para o exercício do cargo. Isso não significa que eu tenha melhores chances para ganhar, né? Inclusive, as pesquisas indicam que ela tem mais potencial de vitória. Agora, é uma democracia. Eu quero colocar meu nome à disposição, porque eu me sinto preparada para o cargo. Então, assim, pode concorrer quem quiser, né? Eu não vou pedir para ninguém se retirar. Só o que eu não quero é ser constrangida a me retirar. Isso eu não vou admitir. Deputada, existe agora uma articulação para tentar convencer o Márcio França a disputar o Senado em vez de concorrer ao governo do Estado. Márcio França tem um discurso menos exacerbado do que o petismo tradicional, tenta fazer um discurso mais moderado, embora esteja afiliado ao PSB, né? A senhora acha que ele, candidato ao Senado, ele pode entrar neste eleitorado mais conservador, que é o eleitorado ambicionado pela senhora, ou não? Eu entendo que não, porque como ele está abertamente apoiando o ex-presidente Lula e ele vem como candidato da esquerda, no Senado, para o Senado, eu não vejo como ele conquistar esse eleitorado. Agora, no governo, como ele tem assim uma penetração entre os policiais, tá, por força do período que ele foi governador, no governo eu vejo que ele tem muito mais potencial de vitória do que o pré-candidato do PT. Né? Eu vejo que o Haddad ele chegou no teto, então ele vai para o segundo turno. Mas quem tiver contra ele no segundo turno vai ganhar. Né? E, por enquanto, Márcio França é o segundo colocado. Então, assim, eu não sei se ele vai se retirar da disputa. Né? Eu estou acompanhando as notícias, é uma decisão de cada qual. Mas ele tem mais potencial para ganhar o governo do que o Haddad. Falando um pouquinho sobre o governo de Jair Bolsonaro, a senhora que é apoiadora do presidente, queria saber como é que a senhora percebeu, analisou esses últimos episódios relacionados à Caixa Econômica, né? A gente está acompanhando, mais relatos foram feitos por servidoras e falando inclusive sobre a pressão para que elas não falassem. Eu sei que pelas redes sociais a senhora chegou a comentar sobre essa postura dos homens, com essa postura machista, com falas machistas, o assédio. Qual é o impacto disso na sua análise no governo Bolsonaro, na tentativa de reeleição dele? Isso deve dificultar, por exemplo, esse projeto dele de reeleição, esse último episódio aí relacionado à Caixa? Eu não acho que esse episódio... É óbvio que as responsabilidades serão apuradas, né, de maneira detalhada. Entendo que é um assunto do Ministério Público e não do TCU. Não vejo nenhuma competência do TCU para avaliar esse caso. Então, quero sim que as responsabilidades sejam apuradas. Mas, vamos dizer, em se constatando a veracidade, esse tipo de fato acontece em todos os ambientes, de direita, de esquerda. Né? Quantas vezes eu não atendi alunas constrangidas por professores muito alinhados com a esquerda? Então, assim, eu não acho que isso seja algo que
que esteja alinhado, tem a ver com ideologia. Tá? Isso tem a ver com essa dominação, com essa ideia de que os homens têm que se mostrar poder. Homens que, na verdade, nem merecem, né, essa designação, entendeu? Eles têm que se mostrar poderosos, porque eu não gosto de generalizar. Né? Eu não gosto de generalizar. Eu sou filha de um homem que sempre respeitou muito todas as mulheres e neta de um homem também que sempre respeitou, então eu não vou generalizar aqui. Agora, não acho que isso tenha a ver com esquerda-direita. Né? Já vi assédios, já vi desrespeitos, já vi estupros perpetrados por pessoas de todo tipo de ideologia. Não ligo esse fato ao governo Bolsonaro, não ligo. Agora, quando os apoiadores, né, saem na defesa sem aguardar uma análise um pouco mais detalhada, acabam prejudicando o presidente, sim, né? Porque parece que coligam, que conectam uma pessoa a outra, né? Então, eu tenho falado para esses apoiadores, gente, pelo amor de Deus, muda um pouco o comportamento, porque esse comportamento é que está afastando as pessoas. Esse comportamento exagerado, por exemplo, ontem eu fiz uma postagem que eu entendo que o presidente Bolsonaro deveria receber o presidente de Portugal, porque não podemos confundir situações institucionais com questões eleitorais. Eu fui destroçada nas minhas redes, né, com a frase: nosso presidente tem razão, Bolsonaro tem razão. É um comportamento tão infantil como o dos petistas que endeusam Lula. Né? Então, assim, eu acho que o Brasil precisa amadurecer, precisa sair desse lugar de reverenciar seres humanos, endeusar seres humanos. Mas então, nesse acho ponto, que cada né, um... a senhora está falando até dos apoiadores do presidente Bolsonaro que fazem postagens aí relacionadas a esse caso defendendo o presidente da Caixa. No entanto, e o silêncio do presidente Bolsonaro? Porque isso também é uma questão importante, né? O presidente da Caixa pediu demissão. Segundo o que foi divulgado é isso, né? Ele pediu demissão, não é que ele foi demitido. Não houve nenhuma fala do presidente Bolsonaro em relação a isso. E o que a gente ficou sabendo é que esse caso já estava sendo investigado internamente na Caixa. Ou seja, será que o presidente Jair Bolsonaro tinha essa informação, não tinha, do comportamento do presidente da Caixa? Quer dizer, o silêncio do presidente Bolsonaro também não quer dizer alguma coisa, deputada? Eu imagino que ele esteja aguardando apurar. Porque, assim, o trato dele, eu tive um certo convívio com ele, não foi muito, mas eu tive. É um trato muito respeitoso. É engraçado, porque quem o vê à distância não tem ideia de como, no dia a dia, ele, pelo menos comigo, ele tem um trato muito respeitoso. Então, eu imagino que ele esteja aguardando apurar. E essa coisa de pedir demissão, muitas vezes a pessoa é convidada a se retirar, né? Deputada, em 2018, quando se discutia a escolha do vice, chegou-se a aventar o nome da senhora. A senhora não foi muito simpática à ideia, mas também naquela época havia a noção de que uma mulher na chapa suavizaria a imagem do presidente, poderia ser útil, e agora houve de novo esse debate com a ex-ministra Tereza Cristina, e o presidente acabou optando por um outro general, Braga Neto, em vez de Hamilton Mourão. A senhora acha que foi um acerto ou o presidente errou? Um erro. O problema é o seguinte: o presidente ele está pensando em se blindar num segundo mandato. Tá? Então, a figura do Braga Neto ela serve como uma blindagem. Algo como, se vocês fizerem algo para me retirar, vai ficar alguém aqui mais linha dura do que eu. Tá? Então, ele está pensando já no segundo mandato. Só que ele não está pensando em conquistar esse segundo mandato. Então, assim, um vice como o Braga Neto, posso estar equivocada, a meu sentir, não traz um voto a mais para Bolsonaro. Porque quem vota em Braga Neto já votaria em Bolsonaro. Nós precisamos de um vice ou de uma vice que traga votos para o presidente. E eu entendo que a ministra Tereza Cristina traria, porque além dessa suavidade, além do fato de ser mulher, muito competente, que ela não estaria sendo convidada por ser mulher, é uma mulher muito competente.
ela tem uma área de atuação. Eu nunca ouvi o nome dessa mulher em nenhuma situação duvidosa. Toda a referência que é feita a ela é com muito elogio. Então, eu penso que o presidente errou, sim, e haja visto o que aconteceu em 18, talvez ele ainda vá rever essa decisão. Porque a situação do vice em 18 foi uma novela, eu vivenciei isso aí intensamente. Então, eu acho que pode haver mudanças aí até o último minuto. Ontem, inclusive, eu li uma entrevista da ex-ministra Damares, que eu considero muito inteligente. A própria ministra Damares disse que ela, como vice do Bolsonaro, não traria votos, porque eles têm a mesma linha, né? Quem vota em Bolsonaro, vota em Damares. Mas com Tereza Cristina não é assim. Então, acho que agora é o momento do presidente olhar quem vai trazer voto para garantir esse segundo mandato. E não para se blindar num segundo mandato que não está garantido. Aliás, está bem longe de se garantir. A senhora aceitaria ser vice dele, não? Eu teria que sentar com ele para conversar, né? Porque o problema é que eu sou assim, né? Eu sou desse jeito, e se ele achou que o Mourão falou demais, imagine comigo, gente. Mas nem tem essa possibilidade também, né, deputada? Nesse momento, como é que está o seu relacionamento com o presidente Bolsonaro? A senhora tem falado com ele ou está mais distante? Faz muito tempo que eu não falo com o presidente. Eu acho que eu conversei com ele. Não, tem talvez 2 meses, Mas a gente não fala de eleição. Nessas poucas vezes não se falou de eleição. Eu nunca pedi para ele me apoiar, né? Ele sabe que eu não sou uma eleitora da esquerda, então eu vou votar nele. Ele sabe disso. Mas o fato de eu votar nele não significa dizer amém para tudo que ele entende que é certo. Eu sou um ser humano autônomo. Agora, a senhora acha que não tem nenhuma opção de terceira via? Porque a gente já fez aqui algumas entrevistas e a senhora tem muitas críticas também ao governo Bolsonaro, né? Já falou disso. Inclusive, já pediu até o impeachment dele lá na Lesp uma vez, no início da pandemia, lembro bem disso. A senhora não tem outra opção ou acha que Bolsonaro realmente é a melhor opção nesse momento? Amiga, apesar do bolsonarismo dizer que as pesquisas estão todas fraudadas, eu acredito nas pesquisas, ao menos como uma tendência. Tá? Pode ser que não se concretizem de maneira absoluta, mas elas indicam uma tendência. A tal terceira via, com todo respeito, está na casa de 1%, 2%. Nós temos que trabalhar com a realidade. Né? Quem tinha algum potencial de se estabelecer como terceira via, como tinha 10%, 11%, que era o Sérgio Moro, não sei explicar por qual razão, foi anulado no processo. Né? Foi anulado, agora tem chance de se posicionar no Paraná, espero que assim aconteça. Mas eu não estou vendo potencial nessa tal terceira via. Então, assim, eu acho que a coisa vai polarizar, ou vai seguir polarizada. E, nesse contexto, a gente tem que escolher um lado. Infelizmente. Deputada, a senhora acabou de se definir como um ser autônomo, né? É como ser autônomo que eu gostaria de ouvir a sua opinião, também como advogada, sobre esta PEC que acabou de ser aprovada no Senado, que agora vai ser analisada na Câmara, a chamada PEC Kamikaze, né? Muitos especialistas em direito estão avaliando que houve uma subversão da lei eleitoral, da lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, subverteram-se as leis para aprovar uma PEC que é basicamente eleitoral, que favorece o presidente. A senhora teve tempo de se debruçar sobre essa questão? Acha que houve desrespeito à lei? Vamos lá. O Congresso Nacional ele tem competência para legislar, né? E em legislando, de certa forma, afasta a incidência de outros diplomas. Então, se eles aprovarem essa PEC, eu não consigo vislumbrar, por exemplo, que se alegue um desrespeito à responsabilidade fiscal ou à legislação eleitoral, porque é o Congresso, por meio de uma PEC, que está legislando.
Agora, o texto da PEC em si, entendeu? Que é uma outra abordagem, ele não me agrada, porque é muito ampla, sabe? Ela é muito ampla. Ela fala de um estado de emergência que, com todo respeito, eu não entendo presente. Eu não entendo presente esse tal estado de emergência. Depois, ela é muito ampla. Veja, se nós estivéssemos tentando evitar um problema de desabastecimento por força da impossibilidade, por exemplo, dos caminhões, né, trabalharem, os caminhoneiros trabalharem em razão do aumento do combustível, teria alguma lógica. Mas a amplitude é muito grande, a redação é como se estivesse reconhecendo um estado de emergência de maneira muito ampla também. Eu não gostei da redação do texto. Mas a senhora acha que esta redação, no que diz respeito ao estado de emergência, abre margem a que outras providências sejam adotadas em função ou sob o argumento da emergência? Providências institucionais? Sim, porque, por exemplo... Qual é o seu receio, precisamente? Por exemplo, quando foi reconhecido o estado de emergência por força da pandemia, né, teve uma votação na Assembleia para reconhecer calamidade em decorrência da emergência, tanto no âmbito estadual como na capital e nos demais municípios. Eu votei favoravelmente à calamidade nos municípios, porque o texto era muito específico. A calamidade no estado e na capital, que dava plenos poderes para o gestor, eu votei contra. Então, eu tenho muito medo, como professora de direito, sabe? Independentemente de quem esteja no poder. Eu não estou fazendo uma análise aqui personalista. Estou pensando no texto. Eu tenho muito medo de reconhecer esse tal estado de emergência. Mesmo no que concerne a pandemia, houve abusos na ponta, houve discussões se o afastamento da lei de licitações era só para adquirir material para fins de saúde ou para todas as outras circunstâncias. Então, eu não estou vendo, com todo respeito, respaldo na realidade para a gente aprovar essa PEC. Eu não vejo. Portanto, se Janaína Pascoal fosse senadora hoje, teria votado contra? Eu acredito que sim. E a senhora vê um caráter eleitoreiro nessa PEC, com o objetivo aí da reeleição do presidente? Veja bem, mas ela vem do Congresso, né? Mas acordada com o governo, né, deputada? A senhora sabe. Esse é um desejo do presidente. Ele, inclusive, antes de aparecer isso no Congresso, o presidente falava disso, né? Que é o Pix do caminhoneiro, o aumento do Auxílio Brasil. Mas a esquerda, a direita, todo mundo votou favoravelmente. Sim. Então, se é eleitoral para os pré-candidatos ao Senado também, é eleitoral para os pré-candidatos à reeleição como deputados federais. Eu não acho que seja uma questão só do presidente, não, porque esquerda e direita estão defendendo a tal da PEC. Eu só estou pensando como a cabeça, assim, da segurança jurídica. É um texto muito amplo, gente. E outra, quando foi feito o auxílio emergencial, que foi uma boa medida, acho que não tem precedente no mundo, um auxílio com tamanha agilidade, mas até em função, né, da novidade, da calamidade, da pandemia, muita gente que não precisava de verdade recebeu. Muita gente que tinha patrimônio, que tinha condições, recebeu. E nós estamos, de novo, criando um texto que vai possibilitar que pessoas que não precisam recebam. Uhum. Agora, deputada, eu queria falar também sobre a CPI do MEC, já que a gente está falando sobre Congresso. Essa é uma semana também decisiva, tem amanhã reunião dos líderes lá no Senado, se instala ou não instala. Em primeiro lugar, assim, a sua opinião em relação a isso, deve ou não abrir uma CPI para investigar o MEC? E aí, outra questão relacionada a isso é se a senhora vê aí alguma responsabilidade do presidente Bolsonaro em relação a isso depois da divulgação daqueles áudios. Então, o que eu gostaria? Tá? Eu gostaria que o Supremo tirasse o sigilo desse tal inquérito que subiu. Porque saiu na imprensa que, por força de uma possível influência ou de um possível envolvimento do presidente, o inquérito foi para o Supremo.
Isso gera insegurança de parte a parte, né? Porque ou tem alguma coisa e a gente não pode ver o que está errado, ou não tem e se cria a ideia de que tem, né? E a gente também fica sem saber e está errado. Eu entendo o seguinte: se existe a possibilidade do envolvimento do presidente no ano eleitoral, tem que tirar o sigilo para que a população inteira veja o que tem lá. E eu não estou inovando ao pedir isso, porque na época da Lava Jato, todas as investigações em torno do Petrolão, os áudios da Dilma e do Lula, eu defendi a publicidade total. Se os senhores resgatarem, vão ver que eu estou sendo coerente. Então, eu acho que tem que tirar esse sigilo, seja para mostrar que tem, seja para ficar claro que não tem. Com relação à CPI, na medida em que os fatos estão sendo investigados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, eu penso que essa CPI, aí sim, vai ter um viés exclusivamente eleitoreiro, de palanque, sabe? Não vejo, assim, muita utilidade numa CPI, né, onde as investigações técnicas já estão ocorrendo. Não vejo utilidade no ano eleitoral. A senhora não se sensibiliza com o argumento de que a CPI seria útil, uma vez que há a suspeita de que o presidente possa estar interferindo na Polícia Federal. Gente, mas se a polícia está investigando, o Ministério Público Federal está investigando e agora o Supremo está investigando, eu acho que é trabalho em cima de trabalho, é perda de dinheiro público, na minha leitura. Não vejo que seja um ano adequado para abrir CPI, nenhuma das que estão lá. Vai ser palco para um lado e para o outro, não estão conseguindo votar nem o que precisa ser votado, acho que deveriam focar no que é mais relevante e o que alguém não está fazendo, porque, assim, esse caso já está sendo investigado. E o que eu penso, assim, de mais instrutivo desse caso, né, para as pessoas que nos acompanham, as pessoas que estão ocupando cargos públicos, é não permitir que pessoas que não têm uma posição oficial dentro de um órgão frequentem esse órgão, sabe? Então, eu não sei o que aconteceu ali, mas foi um erro muito grande permitir que aqueles pastores se apresentassem como representantes do ministério, do ministro. Você acaba abrindo uma porta para as pessoas buscarem algum tipo de vantagem, cobrarem algum Agora, tipo de... segundo o ministro da Educação, a pedido do próprio presidente Bolsonaro, né? A senhora não se Então, decepciona ao ouvir isso, por exemplo, porque a senhora sempre levantou a bandeira contra a corrupção, uma grande crítica dos casos de corrupção do PT, né? Foi eleita, inclusive, com essa bandeira. Essa denúncia contra o presidente Bolsonaro não mancha o governo Bolsonaro com a marca da corrupção? Veja bem, a gente tem que primeiro saber se chegou nele ou em alguém próximo a ele esses tais valores que se alega tenham sido cobrados. Porque o presidente e a primeira-dama, eles têm essa amizade, essa influência, né, dos evangélicos, que eu não vejo como algo ruim, né? Não vejo como algo ruim, sou defensora de todas as religiões. Então, pode ser que eles tenham dito, olha, os pastores são nossos amigos, pode ser, entendeu? Isso não significa que eles estivessem de acordo, que os pastores iam cobrar porcentagem dos valores liberados. Então, a gente tem que separar essas duas situações. Muitas vezes as pessoas têm amizade com alguém, tem muita gente sem vergonha que vai nos lugares que a pessoa está, bate uma foto, coloca nas suas redes, diz que tem amizade, vende influência que não tem. Então, vai precisar apurar no detalhe. O que eu defendo é que essa apuração seja pública, que não seja recoberta por sigilo. E o Supremo Tribunal Federal, no passado recente, retirou o sigilo desse tipo de investigação. Entendeu? Então, acho que é um direito nosso, como cidadãos, como eleitores, acompanhar no detalhe essa tal investigação. Não tem por que ter sigilo. Lembra quando teve, por exemplo, a delação tem um senador que foi afastado, fez uma delação, não é Delúbio era do PT. Um senador que também foi do PT, ele fez uma delação grande
A delação foi para o Supremo. Eu lembro que eu estava cuidando do processo de impeachment, eu fui ao Supremo, peticionei, pedi vistas. O ministro Teori tirou o sigilo. Todo mundo teve acesso à delação. Então, assim, nós temos que saber o que é que tem lá. Seja para responsabilizar, entendeu? Seja para ver que também não tem nada. Uhum. Deputada Janaína Pascoal, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui nesse início de semana. Uma boa semana, senhora, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Fiquem com Deus. Saúde. Até mais. Até mais. Eu e Josias de